Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na nossa quinta aula sobre opções binárias, primeiros passos, e hoje nós vamos falar sobre Fibonacci, a correção do preço. Bom pessoal, primeiramente, o que significa Fibonacci? Fibonacci foi um italiano que desenvolveu uma sequência numérica, e essa sequência numérica tem aplicações em análises de mercados financeiros, nas ciências da computação, na teoria dos jogos, na biologia, enfim, em um monte de áreas aí específicas. E no mercado financeiro, propriamente dito, também nas opções binárias, não poderia ser diferente. Fibonacci, galera, é basicamente uma correção que o preço faz. Quando o preço está em uma tendência de alta, ele faz algumas correções, certo? Nesse exemplo aqui que eu estou dando, ele teve o início aqui, numa tendência de alta, e teve 3 pontos de correção até voltar a subir. Aqui a gente tem os topos, certo? E essas linhas pretas aqui seriam as correções que o preço faz antes de voltar a subir, certo? E como que nós vamos utilizar isso nas nossas análises gráficas? A gente tem aqui, opa, a gente pode ter aqui em determinado par de moeda ou ativo uma sequência, né, de alta com algumas correções, certo? E nesse momento gráfico, a gente acompanhando a subida dele, a gente vai traçar dentro do gráfico da corretora lá uma ferramenta gráfica chamada linhas de Fibonacci ou Fibonacci, certo? Nós vamos pegar a impulsão do preço, nós vamos traçar ela quando o preço começou a subir, certo? E ela vai ter algumas regiões de correção. Se nós traçarmos ela aqui assim, a gente vai pegar até onde o preço parou de subir e ele vai dar algumas correções, algumas linhas de correção. São várias porcentagens de correção, pessoal, mas normalmente as corretoras dão 4 tipos de correção, 4 valores, né, de correção. E aí a gente vai ter aqui mais, algumas correções de, de Fibonacci. Só para não errar aqui nos valores, a gente vai ter aqui a 23,6, a gente vai ter
aqui a 38,2, a gente vai ter aqui a de 50 e a gente vai ter aqui a de 61,8, certo? Porém, a gente só vai se atentar a da 38,2, a de 50 e a de 61,8. Isso aqui, pessoal, é porcentagem. O que acontece? Depois que nós traçarmos a nossa linha de Fibonacci dentro lá da corretora, o preço pode começar a descer, certo? E aí o que acontece? Ele bate aqui nessa linha de 23,6%, mas nós não vamos utilizar ela como parâmetro, porque é uma correção muito pequena. Vejam aqui, ó, o espaço entre aonde o preço parou de subir e ele corrigiu é muito pequeno, então a gente não vai utilizar esse parâmetro de correção, certo? Aí o preço pode vir aqui e bater na 31, na 38,2, certo? Se o preço bateu aqui na 38,2, nós vamos efetuar uma opção aqui de compra, certo? Geralmente aqui a gente utiliza o gráfico de velas de 1 minuto. Então, a nossa opção de compra vai ser para o final da próxima vela. Essa vela bateu aqui, a gente dá a opção de compra e muito provavelmente o que vai acontecer seria uma vela verde, certo? Aí o gráfico vai se desenvolvendo, a gente não usa mais essa taxa de 38,2, não vamos usar mais, a gente esquece ela, certo? E aí, à medida que o gráfico for se desenvolvendo, qual é o próximo parâmetro nosso? O de 50%, 50% da correção do preço, certo? E aí, quando o preço bater aqui em 50%, a gente vai e efetua uma nova opção de compra. Sempre vai ser compra? Não. Só vai ser compra nesse exemplo que eu estou dando aqui porque o gráfico estava subindo, certo? E aí ele começou a corrigir. Então, vai ser compra por conta disso. Ele corrige para onde? Para baixo. E se ele corrige para baixo, para ele voltar à tendência dele de crescimento, a gente faz uma opção de compra quando ele bater nesses parâmetros aqui, nessas porcentagens aqui de 38,2, 50 e 61,8, ok? E aí, depois dessa de 50, o gráfico vai tomar outras proporções. A gente não opera mais na de 50, ou seja, já ficamos aqui sem operar mais nessa de 38,2 e na de 50, porque ele já bateu. Se ele bater de novo, a gente não opera. Pode tomar um IN, mas a grande de tomar um loss é bem grande. E aí, no desenvolvimento dele, ele vai e bate na de 61,8. Aqui a gente tem uma nova opção de compra, certo? Opa. Aí quando ele bater aqui em 61,8%, a gente tem uma nova opção de compra. E aí provavelmente o gráfico volte a subir, certo? Como é sempre para a próxima vela, porque estamos operando, estou dando exemplos aqui de operações em 1 minuto. Então, aqui a gente faria a nossa opção de compra para o final da próxima vela. E aí o gráfico provavelmente voltaria a subir. E aí, nesse momento aqui, a gente já teria pego 3 vitórias e não utilizaríamos mais as linhas de Fibonacci. Poderíamos esquecer, certo? O outro exemplo, pessoal,
é quando o gráfico está em uma impulsão decrescente. Quando ele tem uma impulsão decrescente, a gente vai traçar ele de cima para baixo. A gente vai traçar as linhas de Fibonacci de cima para baixo. Ele vai estar aqui. A gente vai traçar ele daqui até aqui. Foi quando ele parou de descer. E aí ele vai dar também, novamente, as correções. Só que já de ordem inversa. Aqui ele vai ter, para não mentir de novo nos valores, aqui ele vai ter a de 23,6, a correção de 23,6. Aqui ele vai ter a correção de 38,2. Aqui ele vai ter a correção de 50%. E aqui a de 61,8. Lembrando que a gente só vai operar na de 38,2, 50% e 61,8. E aí o gráfico começa a se movimentar novamente, só que dessa vez para cima, certo? Aqui vocês, nesse exemplo aqui, ele bateu aqui, certo? Então a nossa opção seria para venda, porque o gráfico estava descendo, ele corrigiu. Quando ele corrige em uma decrescente, ele corrige para cima. E aqui seria uma opção nossa para venda, certo? Mas estamos num período de 23,6. Então, é um período em que a gente não recomenda operar porque a correção seria muito fraca. Poderia tomar um loss, certo? Indo mais adiante aqui, vamos supor que ele bata aqui na 38,2. Bateu aqui na 38,2, a gente vai e faz uma opção de venda. Aí provavelmente ele iria cair. Opa! E teria tido aí uma vitória. Esquece essa zona, vamos operar agora na de 50. Quando o preço bater na de 50. Vamos supor aqui que ele tenha batido aqui na de 50. A gente daria uma opção de venda nesse momento. Nesse momento aqui, para a próxima vela, e a vela provavelmente iria, e o preço provavelmente iria corrigir novamente para baixo. Continuar, né, a impulsão dela de baixa. E depois esqueceríamos, né, essa zona aqui de 50%, e aí o preço foi lá e bateu em 61,8. O que acontece? A gente chegaria aqui nessa região e daríamos uma nova opção de venda. E provavelmente o preço iria cair novamente. Certinho, pessoal? Utilizamos essas taxas aqui de 38,2, 50% e 61,8. Se a linha de Fibonacci for traçada quando
ele estiver em uma tendência de baixa, a gente vai esperar ele tocar nessas regiões e operar para venda. Se ele estiver em uma tendência de alta, a gente vai esperar ele tocar nessas mesmas regiões e operar para uma compra. Certo? Vamos lá para o gráfico para a gente entender melhor essa situação aqui. Aqui eu tracei só para ver as taxas. Vamos ver aqui se a gente acha uma impulsão. A gente está na moeda aqui NZD-USD da IK Option. E aqui a gente tem uma opção de alta. Vejam vocês aqui na aula passada, a gente viu aqui as linhas de tendência e aqui a gente tem uma clara tendência de alta e um momento de impulsão, correto? Então, o que a gente faz? A gente vai pegar aqui nessa canetinha, vai clicar nela, ferramentas gráficas, e vai selecionar linhas de Fibonacci. Vamos pegar aqui, ó, no corpo da vela de impulsão, certo? A gente teve essa vela verde grande aqui, depois teve uma outra vela verde pequena, duas velas vermelhas e depois uma vela verde que começou a impulsionar o preço. A gente seleciona aqui e vai até lá em cima. O número 100, ele tem que ficar, esse 100 aqui, de 100%, ele tem que ficar na base da impulsão do preço, certo? E o zero tem que ficar lá onde o preço parou de subir, correto? E aqui a gente tem essa primeira zona de 23,6 que a gente não utiliza. Tá vendo aqui, pessoal? Se a gente tivesse utilizado, ó, essa vela vermelha aqui, tocou na zona de 23,6 e a gente teria dado uma ordem de compra, porém ela finalizou cá embaixo, tá vendo? A gente já teria tomado um loss se a gente utilizasse essa zona. Mas como a gente utiliza só de 38,2 para baixo, então a gente vai ver aqui que a assertividade é bem maior. Nessa de 38,2 a gente teve essa vela verde aqui tocando na 38,2 e nesse momento aqui em que ela toca, nesse paviozinho aqui que ela toca, a gente daria uma opção de compra para o final da próxima vela. E a vela, apesar de ter sido vermelha, ela finalizou acima da nossa opção. Teria sido o nosso primeiro win aí, nossa primeira vitória. Certo? Esquecemos essa taxa de 38,2 e vamos para a taxa de 50%. A vela vermelha, essa vela vermelha toca aqui na taxa de 50%, a gente daria uma opção de compra e ela finalizou aqui um pouquinho acima, teria sido uma nova vitória. Esperaríamos ela tocar agora na zona de 61,8 e ela tocou aqui, essa vela vermelha tocou aqui, a gente daria uma opção de compra para o final da próxima vela e teria sido nossa terceira vitória aí. Pegamos as três vitórias, ela tocou nas três zonas, esquecemos essa linha de Fibonacci e iríamos para uma próxima oportunidade. Vamos ver se a gente acha aqui uma oportunidade de baixa, porque ali foi uma oportunidade de alta, certo? Aqui a gente teve um momento de impulsão para baixo, tá vendo? Começando aqui. E a gente traçaria essa linha de Fibonacci até aonde ela parou de descer, que foi mais ou menos aqui nessa vela verde. 23,6 a gente não utiliza. 38,2 a gente utiliza. E aqui na de 38,2 a gente teria tomado um loss. Aí vamos para a de 50%. Ela toca na de 50% aqui, certo? Nessa vela verde. E a gente efetuaria uma opção de venda nesse momento aqui que ela tocou. Aqui. Nessa linha aqui. E para a próxima vela, ela finalizou um pouquinho abaixo. Teria sido uma vitória. A outra vela também tocou, mas a gente não utiliza mais. Esperaríamos tocar agora na 61,8.
nessa daqui da 61.8, ela tocou aqui, a gente colocaria ela para venda, para finalizar na próxima vela, mas ela finalizou aqui em cima, teria sido empate, a gente não utilizaria mais essa região. Então, como vocês podem ver aí, em duas análises gráficas de Fibonacci, uma foi 3 vitórias a 0 e outra foi uma vitória, um empate, uma derrota. A gente sairia no lucro de qualquer jeito, ok? Aqui na CryptoIDX, a gente faz de uma maneira inversa. Lá na IK Option, quando a gente vê um momento de impulsão assim de alta, a gente traça de baixo para cima. Aqui na IK Option, para pegar as taxas corretas, a gente vai traçar inversamente, de cima para baixo, certo? E vejam que aqui na CryptoIDX a gente tem só as taxas de 38.2, 50 e 61.8, justamente as taxas que nós vamos utilizar. Tocou aqui na taxa de 38.2, a gente colocaria uma opção de compra para o final da próxima vela e ela finalizou aqui em cima, teria sido uma vitória. Tocou aqui na taxa de 50%, outra opção de compra, ela finalizaria aqui em cima, teria sido outra vitória. Tocou aqui na taxa de 61.8, nessa região aqui, a gente daria uma nova opção de compra, ela finalizou aqui em cima e a gente teria nossa terceira vitória aí. Certo, pessoal? Fibonacci é isso, é uma aula rápida, porém é de uma assertividade bastante boa, bem boa, uma assertividade muito grande e a gente pode ter altos ganhos, alta lucratividade utilizando essa técnica de Fibonacci aí em cumulação, lógico, né, com as outras análises que nós vamos, vamos ensinando aí, que já nós ensinamos também, como suporte e resistência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, pullback. Fibonacci nada mais é também que um pullback, porque ela sobe, bate uma determinada região para depois voltar a subir. Ele faz, né, o retorno do preço, uma correção. Tá ok, pessoal? Fiquem ligados aí para a próxima aula, que a gente vai continuar as nossas análises. A gente vai falar sobre indicadores. As corretoras disponibilizam alguns indicadores de tendência para facilitar a nossa análise e saber para que direção o preço pode começar a caminhar e a gente ter mais assertividade aí em nossas operações. Tá ok? Deem seu like, compartilhem o vídeo para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E se você tem interesse de fazer parte do meu curso, me sigam aí no Instagram, tem um link aí na descrição do vídeo. Me mandem um direct para obter mais informações sobre o curso de opções binárias aí. Quero ver todo mundo ganhando dinheiro aí ano que vem, beleza? Fique com Deus, forte abraço, um bom domingo a todos. Valeu!